Nós vamos começar a estudar o solo, e aí eu quero que vocês. Primeiro, a gente vai fazer uma leitura rápida, tá? Da página 100 e a página 101, certo? Depois, a gente vai assistir 2 vídeos sobre solo, certo? Então, eu vou começar a leitura aqui, e a gente vai lendo, vai discutindo. Aí depois vocês vão ver os vídeos, tá bom? Aqui, ó, o solo, a composição do solo. Todo mundo tá com o livro aberto? Eu tô. Tá. Qual página, prof? É 100, página 100, tá? A composição do solo. O solo é a camada mais superficial da crosta terrestre. Ele é extremamente importante para os seres vivos, sendo utilizado para diversas atividades. Ele é composto de materiais inorgânicos e materiais orgânicos. Materiais inorgânicos e orgânicos. Os materiais orgânicos são materiais de origem em seres vivos, tá? Os materiais orgânicos do solo estão nos organismos vivos, insetos, minhocas, bactérias, fungos e outros. Na matéria em decomposição, como restos de plantas, folhas, frutos, galhos que estão se apodrecendo, né, se decompondo. Também de animais, restos de animais que também estão se decompondo no solo. Também de fezes, por exemplo, né, as fezes dos animais. Juntos podem formar um material de coloração escura, o humus, que é muito importante para as plantas, tá? Então, o solo é a parte mais superficial da crosta terrestre, certo? E esse material, ele é formado por minerais, matéria inorgânica, né? Minerais que a gente já viu, certo? E por matéria orgânica. Então, ele tanto é formado por matéria orgânica viva, como por matéria orgânica em decomposição. Bom dia. Essa matéria orgânica em decomposição, ela vai formar o que a gente chama de humus, tá? É uma camada do solo, né? Nem todo solo tem humus, né? Mas alguns solos têm bastante humus, né? E essa camada ela é muito importante para as plantas, né? Porque ela tem muitos nutrientes, formado pela matéria orgânica em decomposição, tá? Então, aqui a gente tem uma imagem, ó, de um pedaço de solo, certo? Então, a gente tem aqui, tem tudo aqui, né, em cima desse solo, tá? Embaixo do solo, a gente pode encontrar larva de besouro, né? A gente pode encontrar besouros dentro do solo, andando por cima do solo, minhocas, formigas, tatuzinho de jardim, lesmas, caracóis, e todo esse material vivo aqui, né, vai morrer e vai se decompor, vai fazer parte desse solo aqui, certo? Então, gente, vamos falar um pouquinho agora dos materiais inorgânicos. Oi, pode falar, Maria? Que do nada a minhoca tá saindo do pedaço de terra ali? Que faz parte, não faz? Se tu pega um pouco de Não, ela tá solo, saindo. tá Não. saindo, Dá pra perceber que, tipo, ela tá fora, ela não tá dentro. sim, porque ela pode sair, não pode? Quando tu pega um pedaço de solo na tua mão, de repente tu pode olhar e pode estar saindo lá de dentro uma minhoca, né? Vamos falar um pouquinho dos materiais inorgânicos do solo, né? Os materiais orgânicos a gente viu aqui, ó. Tudo que está aqui, né, acima do solo, dentro do solo, né, vai morrer uma hora, porque é material vivo, vai se decompor, vai fazer parte desse solo aqui como humus, tá? Agora vamos falar um pouco do material inorgânico.
Os materiais inorgânicos do solo são a água, o ar e os grãos minerais, tá? Os grãos minerais são resultado do desgaste sofrido pelas rochas ao longo dos anos, tá? Então, as rochas, elas vão sofrendo desgaste, né? Vão se quebrando e vão se fragmentando. E aqueles minerais que fazem parte da rocha, né? Vão se misturando, certo? Formando o solo. Daqui a pouco a gente vai ver que o solo surge, né? Do desgaste, da fragmentação de rochas, né? E à medida que essas rochas vão se fragmentando, se tornando farelos, né? De sim, Giovanni, farelos de minerais, né? A esses farelos de minerais vão se juntando seres vivos, que vão morrendo, vão se decompondo e vão formando o solo, tá? Isso acontece ao longo de milhões de anos. De acordo com o tamanho, os grãos minerais são classificados em areia, silt e argila, certo? São os grãos minerais básicos de solo, tá? Praticamente todo solo tem esses três tipos de mineral: areia, silt e argila, certo? Só que esses minerais, eles têm tamanhos diferentes, esses grãozinhos de minerais, que antes faziam parte de uma rocha, eles têm tamanhos diferentes. Por exemplo, areia, eu posso encontrar grãozinhos de areia de 0,06 a 2 milímetros, certo? Se vocês tivessem uma régua agora, vocês podiam olhar. Se vocês tiverem uma régua aí perto, pode olhar o tamanho máximo, né? Um grão de areia pode ter. Quer dizer, mais ou menos, pode ser um pouquinho maior até, tá? Mas ele vai basicamente de 0,06 a 2 milímetros, certo? O silt vai de 0,004 a 0,06 milímetros. Então, o silt, né? O menor grão de areia é do tamanho do maior grãozinho de silt, tá? Aí tem a argila, certo? E os grãos de argila, em média, tem de 0,004 milímetros, certo? Então, esses são material inorgânico que compõe o solo, tá? Basicamente, a matéria inorgânica que compõe o solo é composta por areia, argila e silt, certo? Sendo que os grãos de areia são os maiores, o de silt em segundo lugar, por último, o de argila, que são bem pequenininhos, os grãozinhos de argila, tá? Aí aqui a gente tem a página 101. Como o solo sustenta a vida? Vocês lembram que a gente estudou que as teias alimentares, né, na natureza, a base das teias alimentares são os vegetais, né, os seres vivos produtores. Onde é que a maioria deles nasce? No solo, né? Então, por aí a gente já tem uma ideia da importância do solo na vida de todos os seres vivos, né? Inclusive a nossa. Nós, sem solo, não vai poder existir humanidade, né? Onde é? A gente vai plantar. A gente diz assim, mas existe hidroponia. Tá, mas a hidroponia, ela tira da natureza, né, para pôr na água, né? Principalmente dos minerais, do solo, etc., das rochas, ela tira os nutrientes necessários para pôr na água o vegetal se desenvolver, né? Então, nós precisamos de solo. O solo é extremamente importante, né? Porque a base de toda a cadeia alimentar na natureza e de toda a teia alimentar, né, são os seres fotossintetizantes. E nós nos alimentamos desses seres, né, produtores, e
esmagadora maioria deles depende de solo para se desenvolver, tá? Então, aqui, ó, no solo são encontrados nutrientes formados por nitrogênio, fósforo e potássio, tá? Esses elementos são alguns dos que formam os corpos dos seres vivos. E quando a gente fala em ser vivo, não está falando de outros seres vivos, a gente está falando da gente também, tá? Com a morte e a decomposição desses seres, os elementos, esses elementos aqui, nitrogênio, fósforo e potássio, voltam para o solo de alguma forma, tá? E são dissolvidos daí. As raízes das plantas absorvem nutrientes com esses elementos, tá? Quando outros seres vivos se alimentam das plantas, os nutrientes são transferidos para o organismo. Por exemplo, assim, ó, quando a gente come uma planta, né, os nutrientes que a gente está ingerindo e que estão presentes nessas plantas, onde é que eles estavam antes? Eles estavam antes no solo. Foram absorvidos pela planta através da raiz, certo? Deu para entender? Então, aqui, ó, vamos observar esse ciclo. Número 1, ali no número 1, restos de folhas caídas são decompostas, liberando nutrientes no solo. Número 2, a água que infiltra no solo transporta os nutrientes e estes são absorvidos pelas raízes das plantas. Então, a raiz absorve, ó. Número 3, água e nutrientes sobem para as folhas da planta, certo? Número 4, as folhas utilizam os nutrientes do solo, o que contribui para o crescimento da planta. 5, aves e outros seres se alimentam do fruto e de outras partes da planta e usam os nutrientes do alimento para se desenvolver. Entendeu? Então, é sempre um ciclo e está tudo interligado, certo? As rochas se decompõem, elas se fragmentam, né? Os seus minerais se soltam dela, vão formando o solo. A esses fragmentos de rocha vão se misturando, né? Seres vivos que vão morrendo, vão se decompondo, vão formando o solo. Daí passa a ser composto de uma parte mineral, inorgânica, e uma parte orgânica, né? Que são os seres vivos, mortos em decomposição e também vivos, certo? Então, gente, até aqui alguma pergunta? E a parte orgânica a gente já viu o que que é. São seres vivos e seres vivos em decomposição. A parte inorgânica é composta basicamente dos minerais areia, silt e argila, né? A gente viu que existe um ciclo, né? Os vegetais precisam do solo para se desenvolver, e o solo também precisa dos seres vivos para poder desenvolver outros seres ali em cima dele, tá? Alguma pergunta sobre isso ou a gente pode passar para o vídeo? Eu não tenho, prof. Por mim, pode passar pro vídeo. Então tá. Vamos lá, vou mostrar um videozinho aqui. Ó, o primeiro vídeo que eu quero mostrar é esse, tá? Todo mundo tá vendo? Prof, daí tu desliga teu áudio e a tua câmera pra não travar.
Não enxergamos. Não enxergamos. Andamos por cima dele, o pisamos todos os dias. Mas, na verdade, nós precisamos dele, como o ar que respiramos. Já chegou a hora de conversar sobre o solo, e já é a hora de proteger o solo. Sem ele, não há vida. Ele nos alimenta, e nós somos responsáveis pelo que ocorre com ele. O solo é formado pela lenta decomposição das rochas, através do sol, dos ventos, da chuva, animais e plantas. São necessários 2000 anos para criar apenas 10 centímetros de solo fértil. Apenas 10 centímetros em 2 milênios. Solo que nós desgastamos em poucos anos e que é irrecuperável. As florestas e as plantas protegem o solo. Mas a cada ano, 13 milhões de hectares de florestas são desmatadas e se faz uma exploração inadequada da terra. Ademais, vemos a expansão dos monocultivos e da agricultura em terrenos inclinados. Depois da colheita, terrenos são deixados sem proteção ou cobertura, e isso acelera enormemente a erosão. E assim, levado pelo vento e pela chuva, perdemos 24 bilhões de toneladas de solo fértil apenas no ano de 2011, o que equivale a uma perda de 3,4 toneladas por cada habitante do planeta, incluindo as crianças e os idosos. Hoje, danos relacionados à erosão dos solos custam $70 por ano para cada um de nós, um custo de 490 bilhões de dólares em todo o mundo. Uma cifra inimaginável. Nossas cidades também crescem rapidamente. Na Europa, cada ano se transforma em um espaço urbano, uma superfície do tamanho de Berlim. Metade destes solos são selados, um solo onde nada mais poderá crescer. Mas solos férteis são finitos e, portanto, têm um valor incalculável. Investidores e governos já perceberam isso. Uma corrida para os solos ao redor do mundo já começou. A apropriação de terras, frequentemente com meios e propósitos questionáveis. Milhões de hectares de terra mudam a cada ano de dono, com o preço de deixar muitas pessoas sem sustento e famílias desamparadas. Muitos destes são os mais pobres dos pobres. E como não possuem alternativas, acabam por desmatar a floresta porque precisam de terra para sobreviver. Mais do que nunca, precisamos de solos férteis e saudáveis. De acordo com projeções, a superfície agrícola disponível por habitante ano se reduzirá pela metade até 2050. Mas neste momento, 1 bilhão de pessoas irão para a cama com fome todas as noites. 1 bilhão de pessoas já é um número absurdo e serão cada dia mais se nós não distribuirmos o solo de maneira justa ou se não aumentarmos dramaticamente a produtividade sobre cada pedaço de superfície agrícola. Ou se não descobrirmos um segundo planeta. Mas talvez não seria prudente confiar nessa última opção. A problemática do solo e da terra é um assunto que praticamente não prestamos atenção, tampouco os nossos políticos. Nós vemos as prateleiras dos supermercados cheias, acreditando que ficarão assim para sempre. Mas, na verdade, estamos vivendo com um empréstimo a custo do solo e o solo é finito. Estamos tirando dinheiro de uma conta a qual nunca fazemos nenhum depósito. Um dia, essa conta ficará vazia. Terminaremos no vermelho e sem solo. Mas a boa notícia é que sabemos o que fazer para que nossos filhos tenham solo no dia de amanhã. Temos sempre que lembrar que o solo é um ser sensível que necessita de cuidados, não é uma fábrica.
O solo é um direito de todas as pessoas, e este direito precisa ser garantido por leis. Nós não podemos nos permitir enterrar debaixo do asfalto nossa fonte de subsistência. A solução está em nossas mãos. Precisamos abrir os olhos e encontrar formas práticas de aplicar nossos conhecimentos para que um dia não percamos o chão debaixo de nossos pés. Nossa, prof. Meio Prof, eu dramático, tenho né? muito sono à noite. Como? Muito sono à noite. Vou sonhar que o sol acabou, que a humanidade saiu do mundo. É meio assustador, às vezes a gente precisa mostrar, né, que a coisa é séria, né? E é como diz o vídeo ali, né? O solo é um direito de todos nós, de cada um de nós, né? É um direito meu que exista solo, da Vitória, da Maria Clara, da Sofia, do 7º ano todinho, né? De todas as pessoas no mundo, de todos os seres vivos. E o solo não pode ser destruído, né? Porque imagina, é da onde a gente tira, a humanidade tira o seu sustento, não é? Prof, tua câmera. É o único jeito, né, que nós temos de cultivar os nossos alimentos. Claro que existem novas tecnologias, tal, mas não para alimentar o mundo inteiro, né? Então, é muito importante que a gente preserve o solo. Isso que ações, né? Tipo assim, vocês já se deram conta que na escola existe um projeto aqui em Santa Catarina, né? O Reóleo, né? E muitas pessoas levam óleo de cozinha, ao invés de jogar na pia, jogar no solo, né? Levam para a escola e a escola é levado para ser reciclado, faz sabão, faz isso, faz aquilo. Não, Isso. mas, óleo, fez alguma comida e ficou um óleo lá jogado. É exatamente isso. Não sabia, Maria, que na tua escola tem o reóleo? Eu acho que no início do ano a Cíntia falou pra gente. Só que eu acho que eu já tinha esquecido dessa campanha. Mas essa campanha, ela existe na escola já há muitos anos, né? E os alunos, a gente está sempre falando, eu no início do ano já falei, né? Que as pessoas em casa, elas podem, vamos supor, fritou um ovo, sobrou um restinho de óleo na frigideira. Ao invés de lavar na pia, né? Principalmente aqui no Campeche, que vai tudo para as fossas e a gente não tem esgoto encanado, né? Isso vai acabar, de alguma forma, poluindo o solo, né? O óleo. Então, o que acontece? As pessoas são orientadas a pegar esse óleo, colocar numa garrafinha, vai colocando sempre os óleos que restam, de fritura, etc e tal, assados, vai colocando numa garrafinha e leva para a escola. Aí a escola manda para reciclagem. Aí o que acontece? Essas pessoas pegam esse óleo, misturam com soda cáustica e fazem sabão. Tá? Então, o sabão já se torna uma coisa que não prejudica tanto o solo, como o óleo jogado na pia, que vai parar, tanto pode parar no solo, né, como pode vir a poluir o lençol freático também. E também quando polui, né, o lençol freático, está poluindo o solo também, né? O lençol freático está lá embaixo, no solo, certo? E o solo é realmente uma coisa extremamente importante para nós, né? Então, a gente precisa preservar esse solo, né? Tá? Então, agora eu quero ver se eu consigo colocar aqui para vocês um outro videozinho que vai falar sobre como ele se forma, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui, porque eu estava vendo, não estava conseguindo abri-lo.
Prof, daí quando tu for botar, tu desliga teu áudio e tua câmera, porque o teu áudio ficou fazendo um vidinho no fundo. Quase travou. Pra Tá ver bom. que ele ia travar e ele parou. Fala, Maria. E, tipo, quando as aulas voltarem, a gente vai poder entregar aquelas sucatinhas que a gente, por causa que eu tô colocando naqueles saquinhos. Sim. Sim. Quando as aulas voltarem, eu também, aqui na minha casa, estou cheia de sucata, tá? Quando eu tô na biblioteca, lá na escola, as meninas sempre pegam na secretaria, sempre levam uma sacola de rolinho de papel higiênico, de tampinha, de lacre, sabe? Ah, por que que eu não estou conseguindo, gente? Prof, tenta copiar o link e colar no Google. Estou tentando exatamente isso. Deixa eu ver se eu consigo agora. Vamos ver. Vou fechar aqui. Vou fazer tudo de novo para ver se eu consigo agora. Ele não aparece na guia que eu compartilhe. Porque eu não sei, porque o outro aparece. Vou tentar de novo. Prof, depois tu pode mandar os links pra gente já ver. Eu vou mandar todos eles, tá? Para vocês. Não tá aparecendo, né? Não. Não. Agora vai. Agora vai. Foi. Foi, prof. Chegou. Ih, a prof caiu. A prof caiu? O que que eu vi? Ela saiu. Ai, nossa, quando deu certo. A aula é só nossa. Prof, caiu? Sim. Ixi, ferrou. Quem vai parar de gravar a aula? A prof tem que entrar. Só ficar esperando a hora pra gente ir, né? Quem vai aceitar ela pra entrar? Ninguém aceita. Ela é toda Ela criou a reunião.
Vai ficar igual a aula de espanhol. Nossa, foi o espanhol demorou muito menos. Aí voltou. A prof entrou. A prof chegou! Oi, prof. Maria Clara assumiu a nossa presidência e agora vai fazer a matéria para nós. Prof, liga teu microfone. Eu acho que esqueceu de ligar a câmera e o microfone, prof. Prof, seu microfone tá desligado. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não sei o que aconteceu, mas desligou tudo aqui, tá? Sumiu tudo. Eu tive que ir atrás do link de novo, tudo para poder entrar de novo. Simplesmente vocês desapareceram e sumiu tudo, tá? Deve ter forçado muito a internet quando você conseguiu apresentar. Como é que é? Deve ter forçado muito a internet quando você conseguiu apresentar, daí você acabou caindo da reunião. Pois é. Então, eu vou tentar de novo, tá? Vamos mais uma vez ver se dá certo aqui. Vocês não chegaram a começar a ouvir o vídeo, né? Não. Não. Então tá. Então Eu vamos olhei, tentar. assim, do nada Vou tava tentar. aparecendo o vídeo, do nada tu caiu, aí tu também caiu. Tá. Então eu vou tentar aqui de novo agora, tá? O processo de formação do solo obedece à seguinte cronologia. Agora tá aparecendo? Tá, mas aí precisa Sim. câmera Sim. Tá, só deixa eu tirar aqui a minha câmera e o meu. Pronto. De formação do solo obedece à seguinte cronologia. No estágio inicial, a rocha matriz é decomposta lentamente pelos agentes do intemperismo: água, ventos, clima, plantas e outros. A rocha matriz, ou rocha-mãe, começa a se trincar. No estágio seguinte, a rocha matriz começa a soltar as primeiras partes que vão se partindo em pedaços cada vez menores. Com o tempo, acumula-se uma maior presença de material orgânico sobre o solo recém-formado. Os fragmentos de rochas continuam se quebrando em partes cada vez menores e a matéria orgânica vai se misturando a esse material, acumulando-se na parte superior do solo. Novas camadas de matéria orgânica vão se misturando ao solo à medida que a decomposição das rochas continua o seu processo. A matéria orgânica acumula-se na parte superior do solo, conforme podemos observar no esquema. Começa a surgir as primeiras vegetações. Novas plantinhas vão surgindo sobre a superfície mais rica do solo em matéria orgânica. Com o solo mais consolidado, plantas maiores com raízes mais profundas começam a nascer. Novos materiais orgânicos se decompõem e se misturam ao solo, à medida em que, aos poucos, e enriquecendo os solos, os horizontes vão se formando. O solo, em estágio mais avançado, passa a contar com os diferentes horizontes, além de apresentar uma camada superficial orgânica propícia ao plantio e à existência de vegetação. Neste esquema, podemos observar os diferentes horizontes do solo, conhecidos também como camadas do solo. O horizonte O é o horizonte orgânico,
formado pela decomposição de restos de plantas e animais na superfície do solo. Logo abaixo, encontramos o horizonte A, que é o horizonte formado por minerais oriundos da rocha matriz, que se decompõem para dar origem ao solo. Apresenta uma cor mais escura por conter mais humus, ou seja, mais matéria orgânica que os horizontes B e C. O horizonte B é formado por partes bastante desagregadas da rocha matriz. É formado pela acumulação de argila, ferro e alumínio. O horizonte C é a zona de transição entre o solo e a rocha matriz. Esse horizonte é formado por sedimentos maiores e menos decompostos, representando o processo de decomposição da rocha matriz. Apresenta materiais que ainda estão se transformando em solo. O horizonte R é a rocha matriz, ou rocha-mãe, que, submetida a variações de temperatura e pressão, se decompõe, dando origem ao solo. Então, o micro tocou agora, prof. Então, deu para entender como é que se forma o solo? Ou precisa de mais explicação? Eu não entendi muito bem. Como é que é? Eu não entendi muito bem ainda a composição. Não entendeu como é que se forma? É. Eu também não entendi muito bem. A Maria Clara também não entendeu muito bem. Então, vamos aqui, ó. Vocês imaginem o seguinte, assim, todo o solo que a gente tem hoje no nosso planeta, né, é a parte mais superficial da crosta terrestre, certo? Como é que esse solo se formou? Ele se formou porque as rochas que formam a crosta terrestre, né, parte delas, o que aconteceu? Foi se fragmentando ao longo do tempo, né? Foi se fragmentando. E do que são feitas as rochas? Elas são feitas, a composição das rochas é de minerais, certo? Então, o que acontece? Essas rochas, elas vão se fragmentando, e elas vão se fragmentando por causa do intemperismo, né? Então, o que é isso, o intemperismo? É um conjunto de transformações que pode ser tanto física, quanto química, quanto orgânica, tá? E essas transformações, por exemplo, assim, ó, uma rocha que sofre uma temperatura muito quente, os minerais dela vão fazer o quê? Eles vão se expandir, certo? Eles vão se dilatar. Daí, quando a temperatura esfria, certo? O que acontece? Essa rocha se quebra, tá? E ao longo de milhões de anos, essa fragmentação de rocha fez com que essas rochas se esfarelassem, certo? E aí, nesse esfarelamento, depois, juntando com seres vivos, que foram se decompondo ali e tudo mais, formou o solo. Porque a gente viu no início do capítulo que o solo tem uma composição de matéria, tanto inorgânica, que são os minerais, quanto orgânica, que são os seres vivos e os seres vivos em decomposição, tá? Então, como é que vai se formar esse solo? O solo vai se formar pela fragmentação das rochas. A gente viu ali no vídeo que tem uma rocha matriz, né? Que ela vai se fragmentando, né? Depois esses fragmentos de rocha vão se juntando com seres vivos em decomposição e vão formando o solo, tá? Então, vão ler aqui comigo na página 202, ó. A gente tem mais 2 minutos de aula, né? Então, vamos ver se dá para, pelo menos, ler esse trechinho aqui, ó. O solo é o resultado de transformações naturais que, ao longo do tempo, desgastam as rochas. Esse processo é chamado de intemperismo. O intemperismo transforma uma rocha
chamada de rocha-mãe, em um material menos resistente, que se desintegra em partículas. Elas podem ser transportadas pelo mar, como ocorre com os grãos de areia, pelos rios, como acontece com as partículas de argila, e também de outras formas, como pelos ventos e por seres vivos. Essas partículas vão se sedimentando e formam o solo com outros materiais. O clima, a inclinação do terreno e os seres vivos atuam na formação do solo, ajudando a gerar uma fina camada por ano. Esse processo geralmente se estende por centenas ou milhares de anos, o que permite o acúmulo de partícula e o aparecimento de um solo profundo. Marina e outros aí que estão no chat só falando que o vídeo está travando, não sei o quê, não estão me ouvindo. Tá? Porque eu sei que escrever no chat exige uma atenção e aí tira a atenção do que eu estou falando aqui. Tá? Então, prestem atenção. O intemperismo pode ser classificado em intemperismo físico, intemperismo químico, embora ambos geralmente aconteçam ao mesmo tempo. Então, na próxima aula, a gente vai ver o que é o intemperismo físico e químico. Intemperismo é o quê? São fenômenos que transformam, que vão fragmentar, que vão fazer com que as rochas se fragmentem e, ao longo de milhares de anos, formem a camada de solo. Só que o solo não é um recurso infinito, certo? Esse solo, essa camada de solo que se formou na superfície terrestre, ela é finita, como mostrou aquele primeiro vídeo lá. Por isso que a gente tem que cuidar tanto do solo, tá? Pessoal, então a gente fica por aqui hoje, certo? E semana que vem eu já preparei um questionário que na segunda-feira eu vou abrir para vocês no Classroom, eu vou mandar isso na programação, tá? E para vocês responderem esse questionário, não é, Sofia, eu não terminei a aula ainda. Ah, a Sofia tinha que sair, né? Tá certo. Não, a Vitória que tinha que sair, né? Prof, sou eu. Tá, tu pode sair, mas os outros eu ainda tô falando aqui, não terminamos ainda, ninguém vai morrer por ficar 1 minuto, 2 a mais, tá? Prof, mas dá tempo, vai dar tempo de assistir a aula toda. Ah, então tá. Então é o seguinte aqui, ó, semana que vem, quando eu mandar a programação, vocês vão ler lá na programação que tem um questionário no Classroom, certo? Que eu vou mandar para vocês. Esse questionário vocês vão responder para estudar, não é para me entregar, certo? É um questionário que vai ajudar vocês a estudar para a prova, tá? Que nós vamos fazer na quarta-feira. Entenderam? Todo mundo entendeu isso? Ok. Tá? Não é para entregar. Ok. É só uma forma de vocês estudarem para a prova, certo? Que respondendo aquelas questões, olhando no livro e respondendo aquelas questões no caderno de vocês, vocês vão estar estudando para a prova. É sem Tá consulta. certo? Hã? Consulta, para vir sem consulta. Não entendi, Sofia. Por favor. Vinha sem consulta, né? Para vir sem consulta, que é dos minerais. Esquece. Sofia, eu não estou entendendo o que tu está dizendo, mas o que eu falei foi o seguinte: o questionário que eu vou mandar para vocês, que vai estar lá, que eu vou abrir no Classroom, ele serve para vocês estudarem para a prova. Respondendo aquele questionário, vocês vão responder em casa. Consultando no livro, vão respondendo, vocês vão estar estudando para a prova. Mas não precisam me devolver o questionário, tá? Me mandar, é só uma orientação para vocês estudarem, certo? Então, gente, ó, bom final de semana para vocês, tá? Beijão. É prova sem consulta. Você também. Okay. Só para Tchau. confirmar. Tchau, bom fim de semana. Tchau, bom final de semana. Tchau, prof. Tchau, bom final de semana.